Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio, estou aqui com mais uma videoaula e hoje eu vou mostrar para vocês como colocar qualquer tipo de imagem em qualquer tipo de banco de dados. É uma forma de burlar os sistemas. Eu criei um banco de dados aqui no Axis, vou mostrar, certo? Só para exibição. Aqui no banco de dados Axis eu coloquei dois componentes, né? Dois campos. Esses campos são um campo de foto, que é um campo OLE, um campo comum para gerar imagens em banco de dados, né? E um campo de texto, um campo simples de texto, que eu nomeei ele de imagem 1. Vamos fechar o Axis, e abrir o Delphi. Aqui no Delphi, eu coloquei o campo de componente comum logo aqui em cima, né? Conjugado com imagem 1, que é um campo de texto, aqui um DB texto conjugado com o campo texto. E aqui um DB imagem conjugado com o campo foto, que é um objeto OLE. Aqui eu coloquei um TImagem comum, simples, né? Um TImagem simples, um DB Grid aqui embaixo, DB Grid e um DB Navigator, né? Ao clicar nesses botões, a gente vai abrir uma imagem e salvar correspondente à função que eu coloquei. Vou mostrar como funciona primeiro, certo? Vou mostrar como funciona primeiro. Aqui funciona da seguinte forma: se eu clicar aqui nesse botão, eu vou inserir uma imagem direto no banco de dados, certo? Só que ela só aceita imagem BMP, que é a imagem grande. Essa aqui, por exemplo, tem 5 megas. Ó, mas salvou imagem. Se eu salvar uma imagem JPEG, por exemplo, ele não vai salvar a imagem porque o banco de dados não suporta, certo? Agora, se eu clicar de cá, já a história já é diferente. Eu já posso vir aqui numa imagem, por exemplo, e colocar a imagem que ela vai rodar, uma imagem JPEG, certo? Eu posso também abrir uma imagem GIF. Deixa eu procurar uma imagem GIF. Eu tenho uma aqui no logo da minha empresa. Aqui, uma imagem GIF. Tá aí a imagem GIF rodando. O que eu fiz? A princípio, a primeira coisa que se deve lembrar é de colocar nos SDALL-Night o sistema JPEG e GIF. Entendeu? Para procurar lá, porque senão não vai dar certo não. Quando eu clico nessa abrir imagem intermediária aqui, o que acontece? OpenDialog 1 vai entrar em execução. A tabela 1 vai entrar em modo de inserção. A tabela 1, o campo imagem 1, que é aquele campo de texto que eu expliquei lá atrás, vai salvar o nome do arquivo que abrir no OpenDialog. E vai salvar a tabela e depois automaticamente inserir a imagem no timagem1.picture, né? Aqui, timagem1.picture, load from file, ADOW1, né? Vai ler o caminho que está descrito no campo da imagem 1, que é o campo de texto comum que acabou de salvar aqui em cima. É entendido? Muito simples, certo? Muito simples, não tem nenhuma confusão. Agora, uma coisa que já é um pouco mais complicada, mas não é bicho de sete cabeças, é o seguinte: para rodar a imagem GIF, eu precisei baixar um arquivo que eu vou deixar o link aí para vocês baixarem. E sem esse arquivo não roda a aplicação. Vou arrancar ele da aplicação e vou rodar a aplicação para vocês verem. Não roda a imagem GIF. O Delphi até abre a imagem, mas ele não dá o loop. Como você vê lá no último lá, ó, ele lê a imagem, mas não dá os loops, certo? Os loops para poder a imagem rodar. Então o que acontece? Eu incorporei ao projeto aquela unite do GIF, que eu venho aqui com o lado direito do mouse, add, e vou procurar aqui no downloads que eu fiz e colocar só a unite GIF imagem.
Pronto, ela incorpora. É só fazer isso e rodar que vai rodar, beleza. Agora eu vou lá na imagem GIF e ela está funcionando normalmente. Certinho? Qualquer dúvida postem aí. Eu vou passar aqui correndo que somente o texto inteiro para vocês verem, porque não tem como eu copiá-lo no YouTube. Tá aqui, se caso vocês quiserem copiar, né? Tá aqui os componentes que eu usei, certo? Tá aqui o botão 1, né? Que é o botão 1 que é esse daqui de trás, que é esse daqui. Tá aqui o botão 2, né? Esse aqui eu coloquei no Navigator lá para poder atualizar a imagem toda vez que o Navigator for clicado. E aqui também no OnCreate do formulário fiz a mesma coisa que eu fiz no DB Navigator para poder atualizar a imagem assim que o formulário for criado. Certo? Qualquer dúvida postem aí. Até mais, um abração.